Você sabia que, na verdade, a história da Anastácia, que a gente conhece pelos filmes e peças de teatro, na verdade foi baseada em uma história real? A Anastácia Nikolaeva nasceu na Rússia em 1901 e ela era filha mais nova dos imperadores da época. A questão é que no século XX a Rússia passou por uma grande pobreza e desigualdade social, e aí essa questão deles terem participado da Primeira Guerra Mundial também não ajudou nessas questões políticas, então o imperador da época teve que abdicar do seu cargo e acabar ali o império da sua família de mais de 300 anos. A família do imperador foi colocada em prisão domiciliar, mas só em 2018 que os revolucionários decidiram que iam executar a família real. Então, na verdade, como foi que surgiu essa história da Anastácia? A questão é que naquela época a fofoca ela se passava de boca a boca, então muitos acontecimentos se perdiam, eram aumentados ou simplesmente deixavam de existir pelo conto das outras pessoas. Então, depois dessa execução que aconteceu, as pessoas começaram a comentar sobre isso, mas as coisas começaram a ficar um pouco fora de controle. Cada um falava uma coisa diferente, porque ninguém tinha muitos detalhes do que realmente tinha acontecido. E por isso muitas pessoas acreditavam que a Anastácia ela podia estar viva e perdida, como se ela tivesse conseguido fugir dessa execução. Mas enquanto isso, a avó da Anastácia, que se chama Maria Feodorovna, desculpa se eu tô pronunciando errado, realmente conseguiu fugir da Rússia, mas ao invés de ir para Paris, como a gente vê nos filmes e nas peças, ela foi para Dinamarca, país onde ela cresceu. E aí ela demorou um pouco para realmente acreditar ali que ela era a única sobrevivente da sua família. Então ela começou a se apegar à ideia de que a Anastácia podia estar viva e colocou um preço para quem levasse a sua neta verdadeira até ela. E acabou acontecendo o que a gente já sabia que poderia acontecer. Muitas mulheres interpretaram o papel de Anastácia, falaram que era uma princesa perdida, e na verdade a Maria, que era a avó da Anastácia, nunca reconheceu elas como Anastácia de fato. O caso mais conhecido que a gente tem é o da Anna Anderson, que na verdade a gente reconheceu ela como Francisca anos depois. A questão é que a Francisca aparentemente trabalhava em um trabalho ali operário, né, dentro de uma fábrica, e aí ela sofreu um acidente e acabou tendo problemas psiquiátricos. Em 1920 ela foi encontrada em Berlim, e aí ela tava com alguns problemas psicológicos, tinha tentado fazer isso que vocês estão imaginando consigo mesma, e aí ela foi internada, e dentro dessa clínica ela começou a se reconhecer como Anastácia. Realmente, muitas pessoas que trabalhavam com o imperador e com a família real naquela época acreditavam que a Anna Anderson poderia ser a Anastácia perdida, só que a Maria nunca reconheceu ela como neta. Mas tudo não se passou de uma grande história, porque realmente os historiadores eles conseguiram fazer testes de DNA com aqueles corpos que eu tinha falado pra vocês que tinham sido executados, e eles constataram que a Anastácia estava ali, ou seja, tudo não se passou de uma grande história inventada, e no final ela realmente tinha morrido.